é o nosso Deus. Amém, meus irmãos. Podem se assentar, então. Eu vou pedir aos irmãos para abrirmos o Salmo 111. Nós vamos ler os versículos 1 e 2 para iniciarmos este estudo. Ou melhor, vamos ler todo o Salmo, né? São 10 versículos, todos eles falam a respeito do tema que nós vamos abordar, que é exatamente o louvor do salmista pelo governo, pela proteção de Deus nas nossas vidas, pela direção de Deus, que é a sua santa providência. Então vamos ler o Salmo 111, vamos ler todos juntos? Leiamos. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Os irmãos perceberam aqui com muita clareza o salmista elogiando, louvando, honrando as grandes obras do Senhor. Desde o versículo 2, as grandes obras devem ser consideradas por todos aqueles que veem nessas obras prazer, que se comprazem, que têm prazer ao observarem as obras do Senhor. E a partir do 3 ele começa a descrever características destas obras. Elas são gloriosas, são majestosas, elas revelam a justiça de Deus, o Deus que, no versículo 4, é benigno, é misericordioso, o Deus do versículo 5, que é o Deus que sustenta aqueles que o temem, no versículo 6, é aquele que manifesta no seu povo, na sua igreja, nos eleitos, o poder dessas suas obras. Estas obras que são, versículo 7, verdade, justiça, fidelidade, são estáveis, versículo 8, elas são criadas com fidelidade e retidão. E por tudo isso, tudo isso, revela o versículo 9, que é a redenção deste povo do Senhor. Em outras palavras, Deus criou todas as coisas como criou, com toda esta beleza, exatamente para cumprir o seu propósito de redimir um povo, eleger um povo e pagar o preço dos pecados deste povo. Portanto, irmãos, nós estamos vendo que a providência, ela é exatamente, como nós vimos na pergunta 18 do Catecismo Maior, ela é exatamente a maneira como Deus governa poderosamente, dirige de maneira santa, de maneira justa, de maneira sábia as suas criaturas, todas as ações delas para sua própria glória. É isso que nós temos, então, estudado nestas últimas quintas-feiras. E, apenas para lembrar os irmãos, nós falamos, das 3 maneiras de Deus demonstrar esta sua providência. Nós falamos primeiro sobre a preservação de toda a criação. Deus preserva sua criação. Deus criou, mas Ele não abandonou a sua criação. Ele permanece cuidando da sua criação, dando o alimento aos pássaros, aos campos, aos homens, enviando chuva, enviando sol, dando às pessoas a possibilidade de alimentar-se. Deus continua, então, preservando a sua criação
fazendo nascer as suas plantações, fazendo a água brotar, para que toda a criação possa permanecer glorificando o seu nome. Em segundo lugar, nós vimos que Deus também controla a sua criação. Ele não apenas preserva, mas ele controla soberanamente. E nós vimos o controle de Deus sobre o clima, vimos o controle de Deus sobre a própria humanidade ou as nações, vimos o controle de Deus sobre plantas, animais, sobre cada detalhe da vida humana, de cada pessoa, de cada ser humano. Vimos que Deus, ele não apenas controla as ações humanas, mas ele controla o coração do homem, que é aquilo que é mais interior do ser humano. Vimos que Deus controla inclusive os demônios, controla o pecado do homem, no sentido de que Deus dispõe das próprias ações. Chamamos de concorrência, ou seja, é Deus agindo com o homem, Deus fazendo as coisas ocorrerem com as ações dos homens. A vontade de Deus, portanto, ela é uma vontade que é a sua causa primária. Quando nós dizemos isso, nós queremos dizer que nada acontece sem que Deus ordene, então Deus é a causa primária de todas as coisas, mas ele permite ao homem, ele dá ao homem a livre agência de o homem agir de acordo com a sua responsabilidade. E Deus, então, nestas ações dos homens responsáveis, nessas ações morais dos homens, Deus, então, opera a sua ordem para que os seus decretos sejam cumpridos. Então, nós vamos aqui abordar, três aspectos desta chamada concorrência, ou seja, Deus, ele usa a sua criação para cumprir os seus propósitos. Então, a primeira delas são as chamadas causas necessárias, ou seja, são as leis da natureza. Por exemplo, Deus, ele usa a lei, que é uma lei natural, né? A formação das chuvas. Então, ele usa aspectos da própria natureza. Deus, por exemplo, faz crescer as plantas naturalmente. Não há nenhum milagre no sentido extraordinário, né? A não ser o milagre da própria vida, que possui, que dá vida às plantas, aos animais, mas eles se reproduzem naturalmente. Por isso a biologia, por exemplo, pode estudar esses seres naturalmente, porque eles obedecem uma ordem natural, uma lei natural, né? Então as espécies, elas vão se desenvolvendo, elas vão procriando, elas vão se reproduzindo, faz com que essas leis naturais, esses processos naturais sejam obedecidos. Então, por exemplo, uma pessoa não pode, né, chegar numa ponte e dizer assim, olha, eu vou pular dessa ponte porque eu tenho fé que Deus vai me segurar lá embaixo e eu não vou me esborrachar lá no asfalto, né? Por que a pessoa não vai fazer isso? Obviamente porque ela deve entender que a lei natural, que é a lei da gravidade, é uma lei criada por Deus, né? Por isso, inclusive, quando o diabo disse, olha, por que você não pula daí e os teus anjos vão te aparar, porque a Bíblia diz que os teus anjos têm poder para isso? O que Jesus fez? Ele não desafiou a regra da lei natural. Embora ele soubesse que, de fato, Deus poderia fazer isso, e continua podendo, né? Deus pode livrar alguém de uma queda de um prédio de 100 andares, se quiser. Mas, se ele fizer isso, ele estará fazendo algo sobrenatural, quer dizer, acima do que é natural, né? Das leis naturais. Mas o natural é que a pessoa caia e morra, né? Então, se ela desafiar uma lei natural, obviamente ela vai sofrer as consequências de uma lei natural. Se você quer atravessar a nado o Oceano Atlântico, por exemplo, né? Eu vou falar, eu vou lá em Portugal e eu não quero pagar passagem, eu vou nadando.
né? Quer dizer, você pode tentar fazer isso, mas muito provavelmente, daqui a alguns metros, você vai começar a sentir alguns efeitos naturais, né? Porque o seu corpo ele não tem a preparação natural para isso, né? Então, é isso que significa lei natural. E Deus usa as leis naturais, né? Lei da gravidade, o nosso próprio corpo, a dinâmica do nosso corpo. Então, por que, por exemplo, que a atividade física é algo importante para o corpo humano? Ora, porque o nosso corpo ele depende deste movimento, né? Deus nos criou para esse movimento, né? Para que possamos exercitar os nossos músculos, uma alimentação mais saudável, né? Uma vida mais saudável, uma vida com menos influências externas, de preocupações, etc. Por quê? Porque essas questões são naturais, né? Se você, por exemplo, vive num ambiente de muito barulho, claro que os seus ouvidos vão ser afetados, você provavelmente vai ter algum problema de audição, né? Por quê? Porque, naturalmente, aquele barulho excessivo vai causar problema, né? Então, Deus é poderoso para agir além destas coisas? Claro que é, mas Ele não desrespeita as leis que Ele próprio criou. Então, se Deus criou as leis naturais, Ele vai respeitar as leis naturais, a menos que Ele queira realizar algo sobrenatural. Mas, justamente por chamar sobrenatural, não é uma coisa que acontece todo dia, né? É algo que vai acontecer, talvez nem vá acontecer, né? Mas se acontecer, é porque Deus determinou dentro do seu decreto, da sua vontade, que aquilo acontecesse. Mas, ordinariamente, Deus age nos meios naturais, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui, Salmo 104, versículos 13 e 14. O salmista, ele entende exatamente isso. Deus age com naturalidade, né? Deus não precisa, para que uma planta cresça, você não precisa invocar ali, né, algum tipo de poder sobrenatural. Basta você plantar a semente, regar, dar aquela semente um lugar adequado e ela vai prosperar, né? Vamos ver então o Salmo 104, 13 e 14. Vamos ler? Nós inclusive lemos, né, no estudo passado, mas vamos reler. Vamos lá. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Então, percebam que Deus age naturalmente, né? As plantas, os animais, né? Tudo isso que compõe a criação, cresce naturalmente. Então, se você planta plantas frutíferas, saudáveis, obviamente, de maneira natural, Deus vai fazer com que essas coisas prosperem, né? Ele vai dar a essas plantas a vida, a prosperidade, para que nós possamos nos alimentar delas, né? Se nós fizermos o contrário, por exemplo, atacarmos a criação, matarmos as plantas, os animais, o que vai acontecer? Também, de maneira natural, nós vamos ter ausência, carência dessas coisas, né? Naturalmente, nós vamos sofrer a influência, aliás, como já sofremos, né, a influência de modificar, de alterar a nossa ecologia, a nossa fauna, né, nossa flora, e a gente acaba alterando e sofrendo as consequências naturais de tudo isso. Então, por que há enchentes, por exemplo, nas grandes cidades? Porque nós entulhamos as grandes cidades de asfaltos, prédios, né, construções. A água não tem para onde ir. E a água, ela vai seguir um curso natural, né? Natural. Se você constrói num lugar que é o lugar de passagem dela, naturalmente isso vai ter problemas, se em algum momento ela resolver passar por ali, né? Então, são problemas que nós vivemos, né? E que nós mesmos causamos algumas vezes. Por que há desabamentos, deslizamentos de terra, as pessoas morrem nos morros, né, da nossa cidade, por exemplo? Porque as pessoas constroem em lugares propícios a isso.
Você pode dizer, pastor, mas elas não têm para onde ir, não têm onde construir. Sim, concordo com isso. Mas esse é um outro problema, né? É uma questão de organização urbana, política, é um outro aspecto. Mas o que eu quero dizer é que a natureza, ela está aí para ser respeitada como a criação de Deus. Então, se você vai lá e coloca a sua casa no cume do monte, né, num lugar sem qualquer tipo de estrutura, claro que é muito possível que você vá ter problema se uma chuva durar por alguns meses, por exemplo, né? Então, o que é isso? É o homem desafiando as leis naturais. Deus usa as leis naturais para agir para o nosso bem, para o nosso favor. Então, quando nós olhamos para a criação divina, olhamos para a natureza e respeitamos as ordens naturais, a criação natural, nós somos bem-sucedidos, né? A gente pode ver isso, por exemplo, na própria formação da família, no casamento. Então, Deus diz, olha, é preciso ser homem e mulher, Deus criou assim, macho e fêmea. Então, há uma ordem, há uma estrutura. Quando o homem quer mudar essa estrutura, nós já sabemos, problemas são percebidos, né, nas Escrituras, nas sociedades e etc. Né? Então, toda vez que nós tentamos alterar um processo natural, nós vamos sofrer as consequências disso. Né? Então, por essa razão, nós precisamos valorizar as chamadas leis da natureza e evitar desafiar estas leis, né? Devemos obedecer. Se o rio corre em direção ao mar, deixemos que ele corra em direção ao mar. Esta foi a ordem natural que Deus criou. Pastor, mas a gente não pode fazer um desvio, fazer um dique ali para jogar água. Podemos até fazer isso, mas respeitando todas aquelas situações naturais que foram criadas por Deus. Nós podemos usar a cultura, a administração da criação para o nosso bem, né? Nós vemos isso no Antigo Testamento, por exemplo. Abraão, que era riquíssimo, né, que possuía muitos animais, então diz o texto bíblico, né, alguns textos, que ele e Ló habitavam estas campinas, eles usavam, certamente cavavam os seus poços, né, os seus poços ali para alimentar os seus animais, etc., mas eles respeitavam aqueles ambientes que eram da criação do Senhor, né? Então, isso é muito importante. O segundo aspecto, irmãos, são aquelas chamadas escolhas livres de agentes morais, que nós também falamos no estudo passado, né? Nós fizemos uma separação entre o livre-arbítrio, que nós entendemos que não existe, e a chamada livre agência, que é a capacidade que Deus deu a nós, seres humanos, por sermos criados à imagem e semelhança dele, de tomarmos as nossas decisões, contudo, sabendo que as nossas decisões elas não vão mudar o plano de Deus, o decreto de Deus. Ou seja, no final das contas, nós vamos chegar exatamente onde Deus determinou que nós chegássemos, né? É como se Deus tivesse duas propostas, dois caminhos mesmo, como ele diz nas Escrituras, a porta estreita e a porta larga, né? Então você pode escolher um ou outro. Essa escolha, ela já está pré-ordenada por Deus, de maneira que, se eu escolher estar próximo de Deus, naturalmente eu vou usufruir de todos os benefícios que já estão decretados para aqueles que são íntimos do Senhor. Nós acabamos de ler, inclusive, aqui, né, no Salmo 111. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. Então, quem pratica o princípio do saber, que teme a Deus, ele vai ser uma pessoa prudente, né? O versículo 5 também, dá sustento aos que o temem. Então quer dizer que Deus não sustenta os que não o temem? Sim, ele sustenta, mas é diferente. Porque no caso daqueles que temem o Senhor, mesmo em momentos difíceis, de escassez, de ausência, né, de falta, essa pessoa ela se sentirá próxima do Senhor. Então ela se sentirá cuidada pelo Pai, ela não se sentirá abandonada. Então a providência de Deus estará com esta pessoa, né? Então Deus reserva bênçãos para aqueles que fazem a sua vontade, e Deus revela punições, maldições
para aqueles que o desobedecem. Então é exatamente assim. Fazendo uma coisa ou outra, esta pessoa estará cumprindo este decreto de Deus, este decreto secreto de Deus. Por que a gente fala secreto? Porque nós não sabemos. Nós só sabemos de Deus aquilo que Ele revela nas Escrituras. É a sua vontade revelada. Mas a vontade revelada de Deus não necessariamente significa que nós conheçamos a vontade secreta de Deus, porque Deus não se revelou completamente, totalmente. Se nós soubéssemos totalmente, completamente sobre Deus, nós seríamos como Deus, né? Então Ele não revelou 100% do que Ele é, Ele revelou aquilo que é necessário, que nós saibamos a respeito dEle, o que já é suficiente para que nós possamos ter um relacionamento como filhos, né? Assim como os filhos não conhecem completamente os seus pais, nós também não conhecemos completamente o nosso Deus, nós só conhecemos aquilo que Ele revela a nós, o que é uma coisa muito natural, né? Que seja assim. Então há coisas que Deus não revelou. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem a Deus. Nós não temos que entrar nessas questões. Por exemplo, quem são os eleitos? Deus não revelou. Ele revelou que há eleitos e disse para nós quais são algumas características, algumas marcas. Mas ninguém pode dizer, você é um eleito, você é um eleito. Finalmente, só Deus poderá dizer isso, né? Nós podemos, obviamente, perceber pelo fruto do Espírito, pelo testemunho, né? Por isso, inclusive, a própria palavra nos diz que nós devemos fazer com que a igreja visível, que é essa nossa igreja, seja composta de pessoas assim, que assumam publicamente, confessem com os lábios a fé no Senhor e demonstre isso com a vida, né? Então mas, finalmente, nós não temos como garantir, né, que outra pessoa seja um eleito, né? Nós podemos ter certeza da nossa própria salvação pela promessa de Jesus Cristo, mas sobre o outro, nós não podemos ter certeza, porque isso faz parte do decreto secreto de Deus, da vontade secreta de Deus. Então, essa vontade secreta, nós não conhecemos completamente. Por isso, Deus, às vezes, age por meio de nós, em nós, age conosco, muitas vezes endurecendo os corações, muitas vezes levando-nos à desobediência, não que Ele cause a desobediência, né, mas Ele permite que nós o desobedeçamos para que nós possamos exatamente crescer, experimentar, quem sabe até mesmo a sua disciplina, né? Como eu falei aqui na outra semana, às vezes Deus permite que um caso escandaloso apareça na igreja, por exemplo, para que Ele possa usar isto como um modelo de educação, de correção, né? Então Deus usa inclusive os nossos atos pecaminosos para cumprir a sua soberana vontade. Vamos ver um texto aqui, Deuteronômio 29, 4. Deuteronômio 29, 4. Vamos ler o 3 e o 4. 3 e 4. Moisés está falando para Israel, né? Ele está dizendo para Israel, olha, vocês viram tudo que Deus fez, perante nós, o que Ele fez a Faraó, o que Ele fez aos servos de Faraó. E aí os versículos 3 e 4, vamos ler? As grandes provas, Deuteronômio 29, 3, as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Olha, vejam bem agora. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. Olha só, então o próprio Deus, Ele pode esconder de nós algumas das suas ações, né? Deus pode muito bem realizar certas coisas no meio do povo, sem que nós entendamos. E aí você fica com aquela sensação, mas por que Deus fez isso, permitiu isso? Por que isso aconteceu? Por que tinha que ser assim? Você fica com essa dúvida na cabeça, não é?
E não é pecado você ter esta dúvida na busca de uma compreensão. O pecado é você ficar especulando, querendo ser como Deus, né? Mas a dúvida é normal, é nossa mesmo. Nós às vezes perguntamos: Senhor, eu não entendi por que isso aconteceu. Por que o Senhor levou uma pessoa tão jovem, com tanto potencial, engajada na igreja, de repente ela morre? Por que isso? A que propósito? Nós não sabemos. E não adianta a gente ficar: eu sei por quê. Não. Os propósitos do Senhor são absolutamente secretos. Nós não vamos conseguir compreender. Podemos dar algum palpite, ter alguma ideia, mas de maneira absoluta nós não saberemos, porque isto faz parte do decreto secreto. Não está revelado, né? Deus não disse assim: eu no ano tal, no dia tal, vou levar fulano para morar comigo no céu. Não há essa revelação na Escritura. Então, se não há revelação, nós não podemos dizer. Nós não podemos colocar na boca de Deus, né, aquilo que Deus não disse. Então, se Deus não disse, a única coisa que eu posso dizer é a seguinte: olha, Deus quis assim. Mas por quê, pastor? Não sei. Não sei. Nós sabemos que é para a glória dele, né? Como nós lemos aqui no catecismo. É para a glória dele. Olha lá, para a sua própria glória. Agora, como que isso manifesta a glória de Deus? Nem sempre nós vamos saber, nem sempre, né? Se ele quiser, em algum momento, por causa das circunstâncias, nós podemos até perceber talvez tenha sido por isso, talvez por aquilo, mas nós nunca teremos a plena convicção, a plena certeza de que Deus criou, fez algo, né, por meio de um erro, por meio de um pecado, ou então uma questão destas, né, de escolhas pessoais. Às vezes nunca saberemos, né, nunca saberemos. Talvez nem no céu, né? Talvez Deus não queira mesmo revelar alguns destes detalhes, né, da sua divina providência. E por último, irmãos, é o aspecto então de Deus agir também. Então nós vimos nas leis da natureza, né, são chamadas causas necessárias. Vimos nas ações dos anjos e dos homens, que são as chamadas causas livres, né? Livre porque tem a ver com essa liberdade, com esta responsabilidade do homem, né? E, em terceiro e último lugar, com as chamadas causas contingentes. Contingência, meus irmãos, é algo que não é necessário, ou seja, contingência é aquilo que nós chamaríamos no nosso mundo aí, de aleatório, né? Ou podemos chamar de acaso. Aconteceu, né? Aconteceu por acaso, um evento aleatório, uma situação que fugiu totalmente de uma causa natural, né? Aconteceu, e a gente não tem ideia. Talvez a gente tente buscar causas, mas, por exemplo, eu até citei, né, aquele caso que teve alguns anos, daquela rocha que se rompeu lá em Capitólio, a rocha lá do lago de Capitólio, né? Tinha algumas pessoas lá nas lanchas, os irmãos devem se lembrar desse episódio, e aí a rocha rompeu, né? Rompeu e matou algumas pessoas, caiu. Quer dizer, nós vamos tentar achar a explicação de tudo quanto é jeito. Já estava quebrado, viram, ninguém tomou providência. Quer dizer, vai tentar buscar uma situação, mas no fundo aconteceu. Assim, não dá para... Quer dizer, como é que você vai dizer: não, aquela pessoa estava ali naquela hora, naquele lugar, daquele jeito, naquela posição no iate, na lancha, para a pedra cair na cabeça? Não tem como, não existe uma lógica, não é matemática, uma lógica científica, você fala: não, tinha que ser assim, porque... Não, aconteceu, né? Acidentes. Então, a pessoa para uma motocicleta, como aconteceu na minha adolescência, uma irmã da nossa igreja, muito querida, cantava no coral, um soprano maravilhoso, uma irmã muito engajada, pilotando moto, isso há muitos anos, né? Não havia nem tanto trânsito assim como tem hoje. Ela parou a moto e,
Ao parar, esqueceu de colocar o descanso da moto, e ela tirou o capacete, colocou o capacete. Quando ela tirou o pé, ela não suportou o peso da moto, caiu, bateu a têmpora no meio-fio e morreu. Simples assim. E aí você fala, mas por quê, né? Como? Quer dizer, não tem como explicar. Um acidente, uma situação que nós diríamos aleatória, né? Então, essas situações aleatórias, que alguns poderiam dizer acaso, né? Para nós, como nós cantamos no hino, acasos para mim não haverá, né? Nós cantamos no nosso hino, para nós não é acaso, não é uma coisa aleatória. Para nós, é Deus agindo nisto que nós estamos chamando, então, de causas contingenciais, contingentes. Quer dizer, uma coisa que acontece, nós não sabemos explicar, não há uma razão lógica, mas aconteceu, né? O autor aqui, que eu tenho me baseado, o pastor Joel Bick, ele cita neste exemplo o caso de Ruth, né? Vamos ver lá, Ruth 2. Ruth, Josué, Juízes, Ruth 2. Quando ela, versículo 3, né? No versículo 2, nós temos aqui, no versículo 1 diz o seguinte: tinha Noemi um parente, seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. E aí veio o 3. Vamos ler juntos o 3? Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Olha que interessante a citação do próprio versículo. O próprio versículo diz, por casualidade. Estão vendo? Quer dizer, o que daria a ideia para nós de que foi por acaso, ou seja, como se Deus não tivesse no controle, né? Se Deus não está no controle, aconteceu, foi um acaso, foi uma sorte. Mas aqui, não é que o texto está querendo dizer que tenha sido assim, por sorte ou por acaso. O que o texto está enfatizando é que, na perspectiva de Ruth, na perspectiva da história, foi por acaso. Quer dizer, foi algo assim que você não consegue conectar o que uma coisa tem a ver com a outra. Certo? Quando você olha o texto, ela foi, chegou ao campo e apanhava lá. Por casualidade, entrou na parte, quer dizer, ela não houve uma pretensão dela. É isso que o texto quer demonstrar. Quer dizer, ela não estava intencionada, dizendo, não, eu vou entrar ali naquela parte porque ele vai me ver, etc. Não, ela não considerou nada disso. Mas Deus usou esta situação, né, de acordo com o decreto de Deus. Isso já estava predestinado, naturalmente. Mas na perspectiva de Ruth, de Boaz, de Noemi, de toda a história, isso era um acaso, né? Como é, por exemplo, para nós um acaso você, às vezes, fazer coisas aleatórias, né? Sei lá, você está lavando louça e, de repente, cai o copo, quebra o copo, né? Para você, isso aí é uma casualidade. Mas talvez o atraso que aquele copo causou a você, de você ter que limpar a sujeira, de catar os cacos, aquele negócio, talvez esses segundos de atraso tenha sido uma proteção, por exemplo, para evitar que você saísse à rua e encontrasse um bandido, talvez. Nós não sabemos. E é engraçado isso, porque geralmente a gente só agradece a Deus pelas coisas que a gente vê, né? Por exemplo,
eu estava atravessando a rua e quase fui atropelado, o carro parou, pastor, em cima de minha perna, que eu chegasse a sentir o ventinho. Vamos agradecer, irmãos, vamos agradecer, porque Deus me deu um livramento. Mas e na hora que você não vê o carro e Deus está te livrando? Às vezes o carro bateu na esquina anterior e era o carro que ia te atropelar na esquina seguinte. Você passou lá, nem viu. Nem viu, mas lá aconteceu. Quer dizer, para aqueles lá, foi um desastre. Para você, foi um livramento. É estranho isso, né? Porque da nossa perspectiva, é estranho. Porque você não consegue conectar uma coisa com a outra. Né? Mas por que, Senhor, que aconteceu tal coisa com fulano? Não sei. Deus está tramando, desenhando, né? Trama aqui não no sentido negativo, né? Pejorativo, de enganar, mas de construir mesmo, de fazer a trama, né? Como se faz num tecido, né? Deus está ali costurando, Deus está conectando os fios, né? Para que tudo se encaixe de acordo com o seu desejo eterno. Vamos ver Provérbios 16, versículo 33. Provérbios 16, 33. Então, de repente, você precisa decidir uma eleição de sociedade interna, por exemplo, né? Nós vamos eleger agora, irmãos, o vice-presidente. O que a gente faz na eleição de vice-presidente? A gente faz o que esse versículo diz aqui, ó. Vamos ler? Provérbios 16, 33. Vamos lá. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Essa ideia de lançar sortes era uma ideia comum no Antigo Testamento. Geralmente eles usavam algum tipo de objeto, né? O famoso Urim e Tumim, lembram disso? Que os profetas eles utilizavam? A gente não sabe nem muito bem o que é isso. A Bíblia não explica muito. Mas eram provavelmente objetos, né? Algo que eles lançavam ali, e o que caísse, né? O que desse certo lá era a resposta, né? Como se fosse um cara e coroa. Então, se der cara aqui, é você que vai. Se der coroa, eu vou. E aí, joga para cima e... né? Quer dizer, o lançar sortes. Então, quando você faz uma eleição, você lança sortes. Ninguém ali sabe do resultado, né? Mas você escreve no papel. Você fala, vou votar em fulano. E fecha o papelzinho, põe lá. E é sorte, nesse sentido. Nós estamos lançando uma sorte. Mas, diz o texto aí, do Senhor vem a decisão. Então, embora nós entendamos que é uma casualidade, ou seja, nós estamos, entre aspas, arriscando, a resposta final é do Senhor. No final das contas, sairá o resultado que Deus decidiu que saísse. Né? Por isso que eu até brinquei com os irmãos, né, nas eleições que eu participei das sociedades, que eu dizia o seguinte, olha, a gente ora no início, pede a Deus, né, para revelar o nome, vota na pessoa, a pessoa ganha e fala, eu não quero não, né? Fica estranho, porque assim, se a gente disse que é Deus que está controlando, se Deus manifestou a vontade dele na sorte das pessoas ali, então nós vamos entender que aquilo é vontade de Deus, né? Não deveria nem ter questionamento. Deus, eu não sou capaz, mas Deus escolheu você. Mesmo você não sendo capaz, Ele te escolheu, então Ele tem um propósito nisso, né? Ouça o propósito do Senhor. Nós lançamos sortes, a sorte caiu sobre fulano, e é você, meu caro. Não adianta reclamar, não, né? É você porque Deus escolheu. Essa é uma interpretação que eu tenho, né? Claro que é uma decisão de consciência. Há irmãos que dizem, não, pastor, não quero. Nós respeitamos, claro, né? Nós não devemos impor sobre a consciência de ninguém, mas eu interpreto dessa maneira. Eu penso que se nós oramos, se Deus permitiu que nós, né, votássemos, e a escolha foi aquela, vamos glorificar a Deus, louvado seja o Senhor quis manifestar essa escolha, né? Ainda que nós concordemos ou não, foi a escolha que o Senhor nos deu, né? Então, o pastor Joel Bick coloca aqui, eventos tão
tão aleatórios quanto o lançamento de sortes, por exemplo, né? Que hoje a gente poderia até comparar com uma eleição, ou então, sei lá, jogar um dado, por exemplo, né? Algum tipo de coisa assim, que parece uma coisa bem aleatória mesmo. Até isso são coisas determinadas por Deus, né? Então, meus irmãos, é interessante, porque isso mostra que Deus está mesmo no controle de cada detalhe, né? Inclusive nestes que nós consideramos sorte, nós consideramos acaso, né? Deus está agindo. E eu queria encerrar citando aqui o trecho do pastor Bick. Ele diz assim: embora a providência de Deus opere através dos meios, o fato de que Deus é a causa primária e soberana significa que ele também pode operar sem os meios, contra os meios, ou muito acima dos meios. O Senhor pode fazer milagres de poder sobrenatural sem meios comuns, como, por exemplo, transformar mais de 100 galões de água em um vinho delicioso. Deus é capaz de trabalhar por meio dos contrários. Ele pode usar a opressão para fortalecer o seu povo. Ele pode usar a desobediência de um profeta para ganhar pagãos, como no caso de Jonas, né? Ele pode usar a perseguição para aumentar o evangelho, porque aí as pessoas vão se tornar mais firmes e vão pregar com mais fervor. Deus pode derrubar muralhas de uma cidade com o sopro de uma trombeta, como lá em Josué, em Jericó, né? Derrotar um exército com 300 homens segurando jarros e tochas. Capacitar um servo para abater 1000 soldados com uma queixada de jumento. Os irmãos lembram disso, né? Ou seja, aí ele conclui: a vitória não é alcançada pelo tamanho, pela força ou pelo equipamento de um exército, mas no nome do Senhor. Devemos, portanto, viver pela fé, não por vista. Quando parecer que as providências de Deus agem contra suas promessas, não devemos desistir. Nada é mais seguro do que as promessas de Deus, apoiadas pelo poder de Deus, cumpridas no Cristo de Deus. Eu quis encerrar assim para mostrar aos irmãos que o crente, ele não vive de acordo com a providência, ele vive pela fé. Porque você pode olhar para as coisas e você não perceber nada dando certo na sua perspectiva. Lembra de José no buraco, né? Para José tinha acabado tudo, ele ia morrer. 13 anos depois ele era governador do Egito. Para Ruth e Noemi tinha acabado. Apareceu Boaz, que resgatou a terra, né? De Boaz veio Davi, de Ruth veio Davi, né? Ou seja, quando parecer que nós estamos no olho do furacão, no buraco, né? Estamos no pior momento, não desista, porque nós não agimos pelas circunstâncias, nós agimos pela promessa, pela fé. Deus pode usar coisas contrárias aos meios. Ah, mas o médico falou que ele não vai sobreviver. Sim, a gente vai ficar triste, mas por que nós vamos orar? Ou a gente acredita que Deus pode ressuscitar aquela pessoa, então, para que orar? Então a gente já ora pelo consolo, né? Ó, Senhor, o médico falou que vai morrer mesmo, então console a família, né? Não, nós não oramos assim. O que a gente ora? Senhor, se for da tua vontade, o Senhor pode restabelecer a saúde. E pode mesmo, porque nós atuamos pela fé e não pelo que nós estamos vendo. O aparelho lá está mostrando que a vida está indo embora, mas Deus pode reverter, não é assim? Então observe que a vida do crente é uma vida de fé, sabendo que Deus, Ele
ele opera do modo como ele quer operar, pelo poder da sua vontade, que pode ser sem os meios. Deus pode curar uma pessoa sem remédio algum. Deus pode contra os meios, ou seja, quando tudo parecer que está ao contrário, Deus pode inverter e ressuscitar uma pessoa, por exemplo, que já estava morta, ou às vezes muito acima dos próprios meios. Deus pode fazer com que alguém, por exemplo, sei lá, consiga converter uma multidão de pessoas que, por uma pregação, como foi o caso de Jonas, né? Talvez pregar e muitas pessoas se converterem sem que aquilo fosse, entre aspas, previsto, né? Você chegar numa multidão de ateus, de pessoas contra o Senhor, talvez trazer uma palavra aparentemente, entre aspas, fraca, sem muito conteúdo, e Deus operar nestas pessoas. Por isso, irmãos, não desprezemos o poder do nosso Deus. Deus não se limita à ciência, à razão humana, à tecnologia. A gente usa essas coisas, mas Deus não está limitado a isso. Pois é, e o pregador ainda não queria que o povo convertesse, exatamente. Fugiu para não pregar, né? Pregou com má vontade, e Deus converteu 120 mil, né? Mais de 120 mil pessoas. Alguma pergunta, irmãos? Comentário? Então, nós vimos que a providência, ela age, né? Vimos hoje aqui, concorrendo com as criaturas e as ações delas. Deus usa as causas naturais, ordinárias, né? As leis da natureza. Deus usa as escolhas dos homens e dos anjos, né? As nossas escolhas, e Deus usa, como vimos agora, também aquilo que nós consideramos como acaso, que são essas situações para as quais nós não temos explicação lógica, mas Deus está atuando e governando o mundo. Eu penso, irmãos, que isso deve trazer para nós um senso de gratidão e de consolo muito grande, né? De saber que Deus está nesse momento, nessa hora, agindo em favor do seu povo. Nós estamos aqui concentrados no estudo, né? Pensando aqui nas questões, os meninos estão ali na parte técnica, nós estamos aqui concentrados, eu estou aqui concentrado na minha exposição, mas outras coisas estão acontecendo por aí, né? Sobre as quais nós não temos nenhum controle, nenhum conhecimento, mas estão acontecendo. Algumas delas podem estar impactando diretamente na nossa vida, diretamente, e nós nem sabemos. O pessoal está falando aí, por exemplo, para comprar arroz, né? Porque vai faltar arroz por causa da crise lá das enchentes no sul. Se não faltar, vai subir muito o preço, porque os supermercados vão aproveitar a demanda, né? Uma questão da economia, e vão subir. Aí já tem gente preocupado, comprando, vamos comprar arroz. Não, né? Alguns supermercados estão limitando a quantidade. Quer dizer, nós nem sabemos disso, né? Se vai afetar, se não vai, o quanto vai afetar. Não sabemos, né? A gente tem ideia, falam para a gente, mas você não sabe o que vai acontecer mesmo, né? Quem diria que um vírus que surgiu lá na China fosse capaz de causar tanto desastre, né? Atingindo, inclusive, alguns nossos aqui da nossa igreja. Não é assim? Atingindo diretamente, né, alguns irmãos que perderam entes queridos, né? Quem diria que um vírus lá do outro lado do mundo, totalmente desconhecido, que, aliás, até hoje ninguém nem conhece tanto assim, né? Dizem que há outros mais letais ainda, né? Que já estão surgindo por aí, então nós não sabemos, né? Não sabemos. Deus tem os seus propósitos, seus limites, suas ações. Quer dizer, se a gente ficar, então, como diriam alguns, né, encafifados, né? Preocupados com isso aí,
nosso coração vai se transformar num vulcão de ansiedade, né? Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, não é? Basta a cada dia o seu próprio mal, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, vivamos pela fé e não pelo que vemos. Quando essas notícias aparecerem por aí, não fica dando muita bola para isso, não. O senhor falou, né, senhor? Desliga esse negócio, fica só ouvindo isso, contamina, né? A gente fica só ouvindo coisa ruim, notícia ruim, uma hora sua cabeça fica doidona mesmo, você fica desesperado, né? Então, dá um tempo, começa a viver um pouco mais os relacionamentos próximos ali, né, com as pessoas que estão próximas a você, porque senão, minha gente, a ansiedade vem e ela toma conta mesmo, né? Nós vamos começar a trazer o futuro para o presente, viver coisas que nem existem ainda, mas que nossa cabeça já está preocupada lá na frente, né? Isso nos mata, né? Essa ansiedade nos mata, literalmente nos mata, né? Então, que confiemos na fé, tenhamos fé, né? Confiemos na promessa do nosso Deus de permanecer conosco sempre. Isso nos basta, né? Isso nos basta. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos dê graça, né, para suportarmos todos esses desafios. Sim, irmão Edson. Uhum. Sim, sim. Sim. Exato. E Deus tinha um propósito bem... exato. E um propósito, irmão Edson, na cabeça de Jonas, bem contrário, né? Porque Jonas achava que só os judeus ali que deviam... E Deus já está dizendo, não, eu quero salvar além dos judeus, né? Que foi o que se cumpriu no Novo Testamento, com a pregação, né, expandida para todos, né? Então, talvez isso esteja também nos ensinando hoje, dizendo, olha, o Cristo não é só para vocês, não é só para a igreja presbiteriana, o Cristo é para os eleitos, né? Então, o nosso trabalho ele não se restringe à denominação. Claro, nós amamos nossa denominação, nós entendemos que a nossa denominação, apesar de alguns problemas, porque é natural ter, por causa do pecado, né? Mas é uma denominação que ainda se mantém fiel à palavra, graças a Deus por isso. Mas nós somos além de presbiterianos, né? Nós somos eleitos do Senhor Jesus Cristo, de todo povo, toda tribo, toda língua, nação, né? Então, ali em Jonas a gente já vê isso. Jonas preocupado com Israel, não, Deus não pode salvar a gente que não é, né? E Deus diz, não, eu quero salvar esses aí mesmo, são seus inimigos, né? Então, louvado seja Deus por isso, né? Que, de fato, o Senhor nos ensina sempre, né? Vamos orar, meus irmãos? Vamos ficar de...